Vídeo aula Java Web de número 7. Vou mostrar hoje como criar uma sessão. Para isso, vamos pegar, por exemplo, um usuário fazendo um login no site e tendo acesso a alguma página. Então, inicialmente eu criei uma página JSP e chamei de login, e nela eu tenho um formulário com um input do tipo text, pegando o usuário, um input do tipo password, pegando a senha e um botão submit para logar. Esse formulário está me encaminhando para a página dadospessoais.jsp. Essa página é exatamente essa, que tem algumas informações simulando uma conta bancária, com a senha e o valor total. Eu tenho também um link que vai me encaminhar novamente para o login.jsp. Então vamos fazer um teste rápido, executando no servidor. E temos aqui, pedindo ao usuário a senha. Eu vou tentar logar sem passar nada e ele aceita, o que é um erro. Ao deslogar, ele volta. Ok, então vamos começar a programar com o código JSP para tentar resolver esses problemas. Inicialmente, eu quero validar se o usuário e a senha que ele passou não é nula e nem é vazia. Então vamos aqui abaixo do formulário, abrir uma tag JSP, fechar, e vou criar uma variável, vou chamar de usuário, e nele vou atribuir do objeto request o retorno do método getParameter, que vai pegar a informação passada no campo usuário. A mesma coisa para a senha, vou copiar e colar, escrever senha e capturar o campo senha. Perfeito. Feito isso, vamos validar esses dois campos e vou utilizar um if para testar se usuário é diferente de nulo e, utilizando o operador lógico, se senha é diferente de nula também. E também eu quero testar se usuário, ponto, utilizando o método isEmpty, perguntando se ele está vazio, eu quero saber se ele não está vazio. E também o operador lógico i. E por final, perguntando se a senha também não está vazia, isEmpty, e negando aqui, para saber se não está vazio. Ok, passando esses testes, se ele não for nulo, se a senha também não for nula, se o usuário não for vazio e se a senha não for vazia, então eu quero criar uma sessão desse usuário. E como que eu faço isso? Inicialmente vamos acessar o objeto session e com um ponto vou acessar o método setAttribute. E aqui vou passar um nome qualquer, eu vou dar o nome usuário, e aqui eu passo a informação que eu quero, o valor. Então vou colocar aqui usuário, que é a variável aqui acima. Eu já testei se ela não é nula e se ela não é vazia. Então eu posso criar a sessão através do método setAttribute. Ok, criado a sessão, agora eu posso redirecionar esse usuário para a página dados pessoais. Então vamos lá, pegando aqui do objeto response.sendRedirect e passando o nome da página dados pessoais.jsp, eu vou encaminhar esse usuário para esta página com o usuário já validado. Ok, feito isso, eu somente vou acessar essa página, somente vou redirecionar se tiver validado os atributos, as informações passadas pelo usuário. Mas antes, tenho que colocar aqui na ação do formulário para ser ele mesmo, porque ele mesmo está validando esse formulário. Perfeito. Então vamos fazer um simples teste, executando a página. Temos aqui o usuário e a senha vazio. Vou tentar logar e ele me retorna para a mesma página. Não me direcionou para os dados pessoais, porque ele validou os campos e não identificou nada, estava vazio. Vou colocar aqui agora Carlos e uma senha, logar, ele me encaminha para os dados pessoais. Porém, ainda existe um problema. Vou deslogar aqui, voltando para a página de login, e vou na URL acessar manualmente dados pessoais e acessa. Ou seja, o código não está barrando o acesso pela URL. Não precisa logar, ele já acessa diretamente.
isso é errado, vamos tentar corrigir isso então. Fechando, então através da página dados pessoais, vamos validar se ele realmente criou uma sessão, se ele realmente logou. Então, aqui antes das informações, vou abrir uma tag JSP, fechar e iniciar o código, criando inicialmente uma variável e vou chamar de usuário. E nele vou atribuir, através do objeto session, vou acessar o método getAttribute e vou tentar capturar o atributo que eu criei na página anterior, que é o usuário. Se ele existir, então essa variável vai receber. Se não existir, essa variável vai receber nulo. Porém, ele está dando um problema aqui de conversão, porque este método retorna um objeto. Eu preciso então utilizar um cast string para converter isso para o tipo string. Perfeito, agora vamos fazer o teste. Então, if usuário for igual a nulo, é porque ele não pode ver esses dados aqui abaixo. Então, eu vou redirecionar ele para o login novamente. Então, em response.sendRedirect, vamos colocar aqui login.jsp. Então, ele vai analisar a sessão e ver se eu realmente inseri o usuário lá dentro. Caso seja nulo, eu não efetuei o login, então eu não criei a sessão. Então ele me volta para a página login.jsp. Mas se o usuário não for nulo, então vamos colocar um else aqui. É porque ele tem alguma coisa lá dentro, ele tem o nome do usuário. Então eu efetuei o login, eu criei a sessão. Perfeito, então vou colocar aqui ó, out.print, vou mandar ele escrever na tela, bem-vindo, vírgula, e vou concatenar com o usuário e também com o BR. Dessa forma, ele não me redireciona para o login, ele continua na página dados pessoais, mostra a mensagem bem-vindo e mostra a mensagem aqui abaixo. Perfeito, então vamos fazer um teste agora. Run as, run on server, o login, vou colocar aqui o meu login, logar, tá aqui, bem-vindo Carlos, e mostrou os dados pessoais. Vou deslogar e agora eu vou tentar acessar pelo URL. Vamos ver o que acontece. Ele conseguiu acessar. Por quê? Porque eu não terminei a sessão. Assim que eu crio uma sessão, ela vai continuar, mesmo que eu feche o browser, mesmo que eu executo o servidor novamente, vai estar lá. Então eu vou fazer outro teste, acessando aqui dados pessoais, está aí, Carlos é a sessão. Eu tenho que destruir essa sessão, desvalidar a sessão. E como que a gente vai fazer isso? Aqui no deslogar, vamos encaminhar para um código JSP que vai desvalidar a sessão. Então vamos lá. Inicialmente vou criar uma outra página. Então aqui new JSP file e aqui eu vou colocar deslogar finish. Na verdade eu não preciso desse código, vou querer só um código JSP puro aqui. Então vamos criar aí sinal de menor, sinal de maior, porcentagem e fecha. Perfeito. E aqui vou acessar o objeto session e com o ponto vou acessar invalidate. Deste modo ele destrói a sessão, fecha a sessão que eu tinha criado anteriormente. E agora eu vou redirecionar ele através novamente do response send redirect para o login.jsp. Perfeito. Dessa forma, agora eu já consigo deslogar o usuário. Então, em vez de colocar um link para o login.jsp ao deslogar, eu vou colocar um link para o deslogar.jsp. Dessa forma, ele vai me encaminhar para essa página, executar esse código e redirecionar novamente para o login. Perfeito, então vamos fazer o teste. Run on server. Tenho aqui a página de login. Como eu tinha dito antes, a minha sessão anterior ainda está ativa. Então se eu tentar aqui ó, em dados pessoais, vai estar lá Carlos e me mostrou as informações pessoais. Agora em deslogar que ele vai desvalidar a sessão, que ele vai destruir aquela sessão anterior. Então agora vamos tentar acessar pela URL novamente e aí me encaminhou para login. De novo,
me encaminhou para login. Agora ele já conseguiu deslogar corretamente. Então vamos logar com outro usuário. Vou colocar aqui, ó, Java, e vou colocar uma outra senha, logar, bem-vindo Java, e me mostrou as informações. E vou deslogar e tentar acessar pela URL, me encaminhou para login. Então o programa agora está funcionando corretamente, permitindo o acesso aos dados pessoais apenas depois do login. É claro que aqui foi um exemplo, o login pode ser efetuado com qualquer informação, desde que não seja nula nem vazia, mas num website real você vai testar essas informações acessando o banco de dados e confirmando se aquele login e aquela senha realmente existe no banco, e assim dando acesso ao usuário às informações que ele deseja. Porém, o assunto dessa aula foi sobre sessão, e aí está o exemplo. Até a próxima aula.